Clicando aqui no ícone Clientes, nós temos um número indicando a quantidade de pessoas conectadas no roteador. E aqui nós temos Connected Clients, Type, que é o tipo de aparelho conectado, Information, a informação referente aos aparelhos, Real Time Rate, que é a taxa em tempo real, Interface, que pode ser tanto via Wi-Fi como via cabo, TX, taxa de transmissão, RX, que é a taxa de recepção. Aqui nós temos a taxa medida em megabits por segundo, a duração em que o aparelho está conectado no roteador e se ele está ou não bloqueado. Em bloque, você poderá bloquear um aparelho simplesmente clicando em cima do ícone. E aqui nós temos uma advertência, um aviso, onde se você bloquear, esse aparelho vai parar para a lista negra. E aí pergunta se você continua ou não. Aqui à frente estaria o nome do aparelho. E o nome do aparelho poderia ser, por exemplo, notebook da Maria. Teria o seu MAC e também o seu IP. Nós temos então o tipo do aparelho conectado. À frente nós temos as informações referentes ao aparelho. E aqui poderia estar, por exemplo, o notebook de Maria, o seu MAC e o seu endereço IP. Nós teríamos aqui abaixo também o MAC desse aparelho, que poderia ser um celular, e também o seu IP. À frente de cada aparelho, nós temos a taxa em tempo real, medida em kilobytes, kilobytes por segundo. Veja que aqui é uma taxa relativamente pequena, 0,85, porém, como eu já disse, é apenas uma página de exemplo aqui, é um emulador que nós estamos utilizando para as videoaulas. No entanto, devemos compreender que essa medida KB maiúsculo por segundo é uma referência tanto ao download como também ao upload. Aqui indica, nesse número bem pequeno, que se trata de uma velocidade lenta, ou seja, há algum problema na internet quando se faz o download ou upload. À frente nós temos a interface. Veja que nós temos a interface ou interface via cabo e também o Wi-Fi. Podemos fazer os dois tipos de conexão no roteador AX. E à frente nós temos a taxa de transmissão, que é TX, e RX, medida em megabits por segundo. Nós poderíamos, inclusive, dar uma olhada. Temos 144/144, indicando a taxa de transmissão e de recepção, que estão iguais. Proporcionalmente, no caso de um jogo, quando as pessoas estão jogando, elas precisam receber uma determinada quantidade de downloads e também precisam enviar uma quantidade de informações para o outro lado. E nesse caso, pode haver uma semelhança entre taxa de download, ou melhor, taxa de transmissão, e a taxa de recepção. É claro que não é exatamente igual, mas como há necessidade de tanto receber informações como enviar dados, no caso de jogos online, você terá algumas aproximações. E aqui nós temos uma diferença. Temos aqui a taxa de transmissão 527, que é maior do que a taxa de recepção 351. Nesse caso aqui, nós temos via Wi-Fi a taxa de transmissão 403, menor que a taxa de recepção, que é 909. Isso pode se dar devido ao upload, que é o envio de dados, informações para a internet ou arquivos, e aqui se dá devido ao download, que é quando você está baixando os arquivos, as informações da internet. Então, isso se explica porque um pode estar maior do que o outro. Agora nós vamos dar uma olhada em nosso diagrama, diferenças entre TX e AX.
para que a gente possa fixar o conhecimento. Diferenças entre TX e RX. Nós temos o uso de dados. Quando uma pessoa está usando os seus dados, ela pode estar vendo vídeos em streaming, fazendo download e também fazendo uploads. E aí tem uma diferença naquelas duas taxas. Se a pessoa está vendo vídeos em streaming e fazendo download, a taxa poderá ficar bem maior no caso de download, porque ela está fazendo um download. Quando, por exemplo, ela está fazendo um upload, a taxa poderá então ficar maior. No caso, seria a taxa de transmissão. Aqui nós temos as condições de rede. Numa condição de rede onde exista interferência, obviamente que você pode ter problemas para fazer um upload, enviar arquivos e informações para a internet. No caso de jogos online, ou mesmo download ou upload, se o seu aparelho estiver muito distante do roteador e a conexão estiver fraca, você pode ter problemas onde vai interferir em uma dessas duas taxas, dependendo do que você está fazendo. Congestionamento, vários dispositivos conectados ao mesmo tempo, também prejudica isso. Outro caso é a configuração do roteador. Nós temos limites de largura de banda, alguém pode ter colocado, configurado para limitar a largura de banda, e aí influencia também na velocidade. Pode haver uma lentidão, uma dificuldade no envio de informações para a internet, enviar, por exemplo, vídeos para o YouTube, carregar algum vídeo no TikTok, no Quai ou em outra rede social de sua preferência que esteja fazendo esse serviço. Nesse caso, você terá um problema na taxa de transmissão, será menor. Vemos aqui então outro detalhe que é o firmware do roteador, o sistema básico que faz o roteador funcionar, ele pode estar desatualizado. E aí pode também haver essas diferenças nas taxas. Veja que são fatores que podem influenciar tanto na transmissão como na recepção. Cabe você fazer um diagnóstico, ver o que de fato está acontecendo e melhorar, se houver necessidade, as conexões com a sua internet via cabo ou via Wi-Fi. Podemos clicar em View Whitelist, que nada mais nada menos é do que uma lista de aparelhos permitidos, poderia ser Blacklist. Vamos clicar aqui no link. Aqui está controle de acesso e basta fazer a ativação. A partir daqui você está simplesmente fazendo um controle dos aplicativos ou dos aparelhos que podem ou não conectar ao seu roteador. Nós temos a opção Blacklist, eu não quero que o João ou a Maria se conecte ao meu roteador, vou colocá-los na lista negra e aí ele vai aparecer nesta lista aqui. Quando eu quiser permitir, eu poderei então fazer a exclusão. Para fazer a adição ou adicionar o aparelho que eu vou colocar na lista negra, simplesmente eu vou selecioná-lo. Uma vez que ele está conectado e eu sei disso, eu seleciono e faço então a adição no botão adicionar. Se houver opção para fazer manualmente, você também poderá fazer manualmente. No caso da lista de aparelhos permitidos, eu não quero que, por exemplo, o Pedro, ele se conecte mais na minha rede Wi-Fi, eu simplesmente excluo ele da lista de aparelhos permitidos. Se eu quiser, por exemplo, adicionar alguém para permitir, eu posso adicionar manualmente o aparelho dele. Caso ele não tenha sido conectado ainda, coloco o nome do dispositivo e o endereço MAC dele, que eu poderei encontrar, talvez na bateria do seu celular, talvez em alguma etiqueta ou simplesmente procurando nas configurações do seu aparelho. E aqui eu coloco, então, o seu endereço MAC e adiciono. Pronto, ele está permitido. E é isso aí, até a próxima videoaula. Se ficou alguma dúvida, deixe a sua pergunta. Tchau!